É com imenso senso de responsabilidade que subo nessa tribuna para encaminhar o voto da bancada do PSDB ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, encaminhado pelo governo Eduardo Leite a esse Parlamento, propondo uma mudança histórica e radical na forma de enfrentar a crise fiscal que assola as contas públicas. Nós gaúchos passamos os últimos anos sofrendo as agruras de uma crise financeira que se reflete diariamente em nossas vidas e que é constatável ante a precariedade de uma série de serviços públicos providos pelo Estado. A ausência de um número adequado de policiais para dar maior segurança aos nossos filhos, a falta de leitos hospitalares para podermos tratar nossos familiares de modo digno, a precariedade das estradas, que por estarem em estado caótico já ceifaram muitas vidas. Enfim, são tantas as carências em áreas vitais, como segurança, saúde, educação e infraestrutura, para não falar no drama que aflige os servidores do Poder Executivo, que há 4 anos estão recebendo com atraso seus vencimentos, que faz com que a crise seja vista como se fosse a regra e não a exceção, e como se já não pudéssemos sonhar com uma realidade social de primeiro mundo, com pujança econômica e justiça social. Como se tivéssemos que nos acostumar, meus caros, com algo incômodo, suportar o insuportável. Meus caros colegas, é verdade, se observarmos bem, veremos que há tempos o brilho da esperança ausentou-se do olhar dos gaúchos. Toda essa crise, sabemos, é causada em grande medida por sucessivos e crescentes déficits orçamentários mantidos ao longo dos anos. As consequências concretas da falência financeira do Rio Grande do Sul são sentidas pela população, sim, que de certa forma tem até um pouco de ciúmes, é preciso dizer, quando observa a situação fiscal do estado vizinho de Santa Catarina, que parece nos dar há tempos lições de como gerir a coisa pública. E pensar que no passado, meu caro deputado Marenco, Vossa Excelência, que é um admirador da história do Rio Grande do Sul, foram os gaúchos a povoar o ideário catarinense com sonhos de liberdade e progresso, quando Giuseppe Garibaldi, por exemplo, com seus lanchões, saiu desses pagos para lá naquelas bandas fundar no tempo da Revolução Farroupilha a República Juliana aos moldes da República Rio-Grandense. Meus caros, o curioso, ao falarmos da crise orçamentária do nosso Estado, é que quem quer que observasse as otimistas previsões do orçamento estadual dos últimos 100 anos, não entenderia o porquê da crise. Sempre foi praxe a apresentação de propostas orçamentárias que não refletiam a nossa realidade financeira. Ano após ano, previam-se receitas extraordinárias que nunca se materializavam, pois sempre superavitárias no papel, embora nunca na prática, para sustentar a ficção de que temos um orçamento equilibrado, de que as contas vão bem, obrigado. Felizmente, isso pode mudar a partir de hoje. O governador Eduardo Leite corajosamente remeteu à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul um projeto de lei de diretrizes orçamentárias que explicita um déficit de 4,3 bilhões de reais para o exercício fiscal de 2020. A mim coube a honrosa incumbência de relatar este projeto e, após inúmeras consultas com diversos setores da sociedade e da política gaúcha, de modo democrático, o que mostra que não é verdadeiro o argumento de que não houve diálogo, e de uma ponderada análise, convenci-me, sim, de que adotar um orçamento realista é o melhor caminho para o Rio Grande do Sul. Sabemos que o primeiro passo para resolver um problema é admitir que ele existe. Tapar o sol com a peneira, como se diz popularmente, apenas piora uma situação já grave, como comprova a história financeira do nosso Estado. Não há mais tempo nem espaço para soluções de contabilidade criativa, para se fazer mágica com o orçamento público, para dar de ombros ao problema estrutural que sufoca o nosso crescimento econômico. É hora de enfrentarmos os nossos problemas de frente, de peito aberto e com destemor. Ademais, se queremos exigir do povo gaúcho e de seus representantes o apoio aos projetos do governo, como as privatizações votadas na semana passada, ou as alterações aos planos de carreira que serão discutidos em um futuro próximo e que exigirão coragem, fibra, resistência, sacrifício e solidariedade,
Não podemos esconder do povo nem varrer a poeira para debaixo do tapete. A confiança exige transparência, e é essa transparência que o governo Eduardo está tendo para com o povo ao escancarar o tamanho do rombo fiscal do Estado, para somente assim ter a legitimidade de, como disse Bento Gonçalves, e como diz o seu busto aqui na entrada do parlamento, líder dos farrapos, em nome da liberdade, fazer os últimos sacrifícios, para que possamos voltar a sorrir, sim, em um futuro próximo. Solicito que me seja acrescido um tempo de liderança, meu caro presidente, para que eu possa concluir brevemente as minhas palavras. Fato é que o dinheiro acabou. Não podemos mais gastar o que não temos. Verdade simples, mas nem sempre dita, pois afinal o essencial sempre é simples, e é por isso que estou dizendo aqui uma obviedade. É hora de encarar a dura realidade, sem subterfúgios, com a fibra e a coragem característica do nosso povo. Deve-se ter claro que a crise não é apenas do Poder Executivo, mas do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, um orçamento realista demandará medidas de ajuste também do Legislativo e do Judiciário, para que possamos, logo à frente, vislumbrar um futuro melhor para todos. Afinal, até esse momento, o grosso da crise fiscal tem recaído sobre 3 grupos da sociedade gaúcha: os servidores do Executivo, como os professores e os policiais, que recebem parcelado; o empresariado gaúcho, que tem que suportar uma alta carga tributária e mesmo assim, milagrosamente, busca competir em pé de igualdade com economias mais competitivas; e a sociedade gaúcha, que em razão da crise tem serviços públicos de péssima qualidade. Se estamos, meus caros deputados, enfrentando uma crise de Estado, que, reitero, não é apenas do Poder Executivo, faltam-nos argumentos morais para justificar que apenas alguns suportem o peso dessa triste realidade. Afinal, e assim encerro o meu pronunciamento, o serviço prestado à comunidade pelos professores, por exemplo, é por acaso de menor importância do que aquele prestado pelos servidores de outros poderes? Creio que não, é óbvio que não. E não estou aqui querendo, com essa fala, induzir ao clima de perseguição ou ser propagador do caos e dizer que temos que parcelar os vencimentos dos servidores de outros poderes. Longe disso. Pelo contrário. Como falei anteriormente, o que me move aqui é o senso de responsabilidade para com a coisa pública, o senso de dever característico da nossa brava gente. É hora de nos darmos as mãos para superarmos essa crise e, por isso, convoco cada parlamentar, cada gaúcho, cada gaúcha desse Estado, para que, além do apoio que já me foi conferido, eu ter a honra de relatar esse projeto, e que já foi referendado pelo apoio maciço dos parlamentares na Comissão de Finanças, possamos juntos aprovar esse projeto de LDO, símbolo vivo da luta contra a crise fiscal que há anos assola a nossa terra, e que, tal qual o pavilhão tricolor dos Farroupilhas, que foi símbolo da luta contra a tirania no passado, possamos fazer desse 9 de julho de 2019, tal qual o 20 de setembro de 1835, um novo precursor da liberdade. Agradeço a todos pela confiança.